Deus, 1 Coríntios capítulo 4, verso 10. A partir do primeiro verso, gostaria muito que você prestasse atenção. Algumas coisas que eu tenho pregado nos Marinhas, não sei se você tem percebido. Eu tenho pregado sobre as epístolas paulinas. E as epístolas paulinas trazem para nós ensinamentos profundos da questão de caráter cristão, caráter nosso. Então vamos lá, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios capítulo 10. Não, 1 Coríntios 10. É 4, 10. Primeiro verso. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tememos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Podei-vos assentar. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando a respeito desse momento em que ele relata o que eram os israelitas, o que ele relata, o que era o povo de Deus no deserto, inclusive. E ele vai falando algumas coisas, ele vai demonstrando algumas coisas para nós hoje, que vivemos como gentios, que vivemos pela graça, não pela lei. Mas mesmo assim ele traz um paralelo importantíssimo para nós, para que nós possamos entender que nós não invalidamos a lei. Nós trazemos a lei para que ela possa cumprir a graça. A lei, ela não é invalidada. A lei, ela não é jogada fora, como muitos fazem. Não, a lei, ela nos serve para dar a instrução, a orientação para vivermos pela graça, para entendermos a graça. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Cumpre-se em Cristo toda a lei. E aí ele nos permite, mesmo não sendo eleitos, a entrarmos e adentrarmos na graça. Por quê? Porque o povo de Israel, eles foram eleitos, escolhidos pelo próprio Deus para serem seu povo. E aí, nós vamos atentar a algumas coisas que o apóstolo Paulo nos diz. No verso 1, que ele fala: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais... Quando ele fala isso, ele está dizendo dos seus pais, seus ancestrais, né, seus avós, bisavós, tataravós, povo israelita. Paulo era fariseu, judeu pleno. Ele estava falando dos seus israelitas, que os nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem, da nuvem, e todos passaram pelo mar. Moisés abre o mar lá, lembram da história da abertura do mar? E o povo passou. Ele está citando esse exemplo. Todos passaram.
Todos viveram debaixo da nuvem durante o dia. Todos viveram debaixo da coluna de fogo. Todos comeram do maná. Ele diz um pouco mais à frente isso. Todos foram abastecidos por Deus, porque eles eram o povo escolhido de Deus. E aí, quando a gente olha isso, a gente pode ver algumas coisas que eu quero que você entenda. É possível um ser redimido, um ser que está desfrutando da graça de Deus, da graça divina, jogar fora a graça. Jogar fora. Simplesmente está vivendo a presença de Deus e por causa da sua conduta pecaminosa se afastar de Deus. É bíblico. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos estar todos os dias com a nossa vida em adoração plena a Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da santificação. Quanto mais próximo da santificação, mais próximo da eternidade estamos. É possível, então, pela conduta pecaminosa nos afastarmos de Deus? Sim, é possível. Porque se você vive no vício do pecado, você vai se afastar de Deus. O que aconteceu com os israelitas? Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrindo, passaram pelo meio do mar, tinha uma nuvem durante o dia, só em cima deles no deserto, existia uma coluna de fogo para aquecê-los no deserto à noite que é frio, tinha um maná todos os dias no final do dia para eles comerem, mesmo assim, entraram numa conduta pecaminosa. Numa conduta de idolatria, numa conduta na qual fizeram com que eles morressem, uma geração inteira. Quem dá e quem tira a vida? Deus disse a eles: vocês não entrarão na terra prometida. Posso trazer um paralelo? Quem vive no pecado não entrará na eternidade. Quem vive no pecado não entrará na eternidade. Nos céus. Porque vai viver a eternidade em outro lugar. Não quero nem falar do outro lugar. Verso 5. Diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, mortos no deserto. Eles foram alvos da graça de Deus, porque muitos pensam assim, muitos olham dessa maneira: Velho Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Amém? Quem já ouviu assim? Já, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus é imutável. Deus é imutável, Ele não muda. Ele já era graça desde Gênesis. A graça de Deus já agia. Porque se não fosse a graça de Deus, o povo não seria liberto. Se não fosse a graça de Deus, o povo não conheceria Deus. A graça já agia. O problema é que não havia a atuação do Espírito Santo em cada pessoa. Era apenas por escolha própria de Deus a alguns profetas, libertadores, ou aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus ao seu povo, a ensinar um caminho, a guiar. E o Espírito Santo vem após a ascensão de Cristo. E ele rasga o véu e todos têm a participação de viver pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito. Aí está a diferença. E aí quando ele fala aqui, ele diz algo muito sério. Ele diz que os israelitas morreram no deserto pelas suas idolatrias. Morreram sendo alimentados espiritualmente. Eles eram alimentados espiritualmente. Moisés falava. Tinham homens e mulheres de Deus que falavam de Deus. Eles eram alimentados. Tinham a porção da palavra. Você está sendo alimentado pela palavra de Deus.
E se você não entender que você está sendo alimentado pela palavra de Deus e não realmente ter os nutrientes dela como exercício na sua vida, você vai ter uma conduta pecaminosa. Você vai morrer no deserto. Pastor, eu vou morrer no deserto? Sim, no deserto da sua alma. Porque a sua alma vai se tornar um deserto. Você vai se tornar uma pessoa em que vive sozinho. Não é assim que às vezes a gente tem o jargão. Você está no deserto, irmão. O deserto é o quê? Não é o que representa Jesus quando estava lá nos 40 dias? Sozinho, Ele, Deus. Você às vezes fica no deserto. Mas se você estiver nutrido pela palavra, nutrido espiritualmente, você passará pelo deserto. Só que invariavelmente os crentes hoje têm ficado no deserto. Por que têm ficado no deserto? Pela sua conduta, pelas suas idolatrias. Idolatrias de tudo, de todas as coisas. Novelas, suas vidas pessoais, seus momentos materiais de valores intrínsecos que você gosta de ter e coloca como objetivo principal. Você pode ter sim objetivos materiais, mas o maior objetivo da sua vida é a graça de Cristo em você, te levando à salvação. Essa é a posição única que um crente devia ter. Eu digo a Deus, olha, se eu puder, me leve embora, porque ainda estou no momento de ter a certeza da salvação. Se você nunca fez essa oração, eu já fiz várias vezes. Deus, eu estou bem agora, por favor, não me deixe perder a salvação. Não me deixe cair na conduta errada, na conduta de pecado, na conduta de idolatria. É que nem brincamos aqui agora há pouco. Estávamos falando ali na cozinha. Como pessoas estão se perdendo por causa de um futebol. Eu gosto, pessoal, eu sou corintiano, graças a Deus, tudo bem. Mas eu não posso achar que isso é muito mais importante do que viver aquilo que é por Deus. A Vilma me contou um exemplo de uma pessoa que tomou uma atitude horrível. Eu contei outro exemplo, na mesma semana, aconteceu de uma outra pessoa que tomou uma atitude horrível por causa de bola, por causa de futebol. Milton Neves diz o seguinte, que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E às vezes a gente entra em certas questões, em certas idolatrias. Amado, teve gente que faltou na igreja semana passada para assistir jogo de futebol. Eu queria saber, se Deus faltasse no dia do seu deserto, como é que seria? Deixa lá, espera aí que eu vou assistir agora o Corinthians. Que na minha opinião Deus é corintiano. Certo, Lu? Você não acha? Ele é fiel, não é? Carteirinha dele da Gaviões deve ser a 0001. Lógico que ele é maloqueiro. Livre de todas as coisas. A gente tem que parar e começar a compreender o que o Espírito Santo de Deus está tratando nas nossas vidas. Você tem sido alimentado espiritualmente pela palavra, pela presença do Espírito Santo na sua vida. E você tem buscado condutas que não são aquelas que se agradam e agradam a Deus. Não se agradam às pessoas. Porque, amados, sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes as nossas famílias não estão aqui? Porque você não agrada a Deus com a sua vida. Como é que a pessoa vai achar você uma pessoa agradável? Hein? Como é que as pessoas vão chegar-se a Deus através da sua vida? Vamos falar muito isso semana que vem aqui na nossa primeira conferência. Mas por que as pessoas não se agradam? Porque a nossa conduta não é a conduta agradável. E o povo de Israel não tinha uma conduta agradável. Fizeram bezerro de ouro, começaram a adotar outros deuses, no meio do deserto. E aí o apóstolo Paulo fala que uns morreram por serpentes. Imagina que Deus falou assim, ó, serpentes, pode ir, pica mesmo, pode matar, não tem dó. Morreram por serpentes.
Outros morreram porque Deus falou assim, ó, você já não tem mais jeito, vem embora. E aí, a gente começa a olhar, que nem ele diz no verso 6, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Sabe, amados, terrível é o juízo divino. Porque se nós que estamos sob a nova aliança, eles estavam vivendo a velha aliança, eles não tinham a presença em todos do Espírito Santo. Nós temos um Espírito Santo avisando todo momento daquilo que nós precisamos fazer. Amados, Ele te avisa, Ele toca em você, Ele fala, isso não é bom para você, não faça isso, não realize isso. Não deixe isso acontecer na sua vida, e você continua sendo o teimoso da história, e você continua fazendo as coisas que você acha que é bom, que acha que vale a pena. Eu quero dizer algo para você nesta manhã, Deus está nos alimentando para que você não tenha nenhum tipo de conduta errada, e para ajudar, Ele deixa o Espírito Santo intercedendo por você e tocando em você, se entristecendo. Diz a palavra que o Espírito Santo se entristece. Aonde ele se entristece? Em você. Porque se ele está em você, ele se entristece em você. Você sabe a hora do pecado. Você sabe a hora que não agrada. Você sabe a hora que você faz uma conduta errada. Você sabe. E sabe por que você sabe? Porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. Ou não? E por que você continua? Por que você continua? Por que você gosta? A carne é gostosa. Óbvio que a carne é gostosa. Mas Deus te dá graça para passar por isso através do Espírito Santo. Verso 12, ele diz assim: aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não cai. Os israelitas, eles eram eleitos, só que eles se acharam no direito, por estarem eleitos, de pecarem, de viverem na idolatria, de viverem nas situações que se agradavam a sua carne. E sabe o que acontece hoje? Os crentes da mesma maneira. Os crentes estão da mesma maneira. Só que o apóstolo Paulo fala claramente: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Dá para você olhar para você não cair? Então olhe para isso. Não se ache o bonzão da história ao ponto de falar o seguinte: eu estou indo na igreja todo domingo. Estou bem. Toda semana eu estou lá, pá, beleza. E por causa disso você já está liberto de todas as coisas. Não. A vida em Cristo é diária. Igreja é comunhão. Igreja é estarmos juntos para lermos a palavra e nos abastecermos, para passarmos uma semana, se você vem só aos domingos, para passarmos a semana, que não é fácil. É fácil passarmos a semana? Não. Difícil, horrível, complicado. Mas os israelitas se acharam, e os caras eram perturbados, porque tinham tudo de bom. Tudo. No meio do deserto, eles tinham tudo. E eu vou dizer para você, somos diferentes, vivemos uma nova aliança. Estamos no meio do deserto, não temos nada, materialmente falando, mas temos o Espírito Santo conosco. E se temos o Espírito Santo conosco, temos que parar com a conduta na qual vivemos. Temos que parar com esse tipo de conduta. E aí no verso 13, olha que o apóstolo Paulo nos fala, e olha que lindo é o que Deus é para nós. E se você não entende isso, eu queria que muito você entendesse o que eu vou explicar sobre esse verso, e que você glorificasse a Deus, que você soltasse a sua voz e adorasse a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode parecer bobagem, isso é prática de vida cristã. Sabia que é prática de vida cristã você glorificar a Deus? Eu dou glória a Deus por tudo. Dou glória a Deus por ontem, foi um dia
abarrotado na minha vida. Levantei 6 horas da manhã, já fui levar Natan para o colégio, depois eu tinha uma programação com o pessoal do futebol, fui com eles, passei o dia, nós passamos um dia gostoso, fui jogar bola num campo, doeu meus joelhos, eu dei glória a Deus. Dei glória a Deus indo, dei glória a Deus durante, dei glória a Deus voltando. Fui numa festa de aniversário, uma casa abençoada, eu gosto de ir naquela casa, só me convidam muito pouco para ir naquela casa. E aí eu fui na casa lá, e aí eu entendeu, né, o recado? E aí eu fui lá, e depois ainda teve a festa de aniversário da minha mãe, foi muito legal, estava lá minha família, 11 horas da noite eu estava já ao pó. Acabado. Mas antes de deitar eu dei glória a Deus. Deus é na minha vida. Deus é na sua vida? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Preste atenção no que ele está dizendo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Preste atenção. Você não pode justificar a sua vida pelo pecado. E nem tampouco pela graça. Ok? Você não pode. Você não tem essa condição. Porém, você já é justificado pela graça em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Então, por causa disso, ele começa dizendo, ele começa falando, não veio sobre vós tentação, senão humana. Porque se fosse algo divino, você não conseguiria suportar. Você não conseguiria passar. Olhe bem o que eu estou dizendo para você. Você está passando alguma tentação, meu amado, minha amada? Ela é humana. Se ela é humana, não tem condições de derrotar, porque em você habita o poder do Espírito Santo de Deus. Você está passando uma luta? Saiba, o Espírito Santo de Deus está contigo. Olha aqui o que diz Romanos capítulo 6, verso 1. Se você quiser acompanhar, se você não quiser, eu vou ler. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Você morreu para o pecado, meu amado. Você morreu para o pecado. Quem está em Cristo Jesus aqui? Por que você não deu glória a Deus? Por que você não falou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Aleluia, porque Ele me fez morrer para o pecado e viver a sua vida. Está entendendo o que o apóstolo Paulo diz? Ele está mostrando para nós, olha, a tentação é humana, mas você morreu para o pecado e vive a graça divina em Cristo Jesus. O Espírito habita em você. Você passa pela tentação. E aí ele continua dizendo aqui para nós, que nós vivemos pela graça. E aí se eu for lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Já estou encerrando, tá, amados? Apocalipse capítulo 2. Verso 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por onde entrou o pecado? Pela árvore do bem e da vida, do conhecimento. Por onde sai definitivamente o pecado? Pela árvore da vida.
que lhe dá eternidade. Viveremos no paraíso. O paraíso já está pronto lá. Vai ter já disse isso, vai ter o quarteirão da Deus é a palavra. Qual vai ser o seu número da sua casa? Hein? Qual vai ser? Qual vai ser o seu, Bia? Já sabe? 2, 7. O cara é a quarta pessoa, já quer a perfeição já. Né? Já pega esse número e joga no bicho amanhã. Brincadeira, você que está vendo aí não vai fazer isso. Vai estar lá o seu número, sua casa, ruas de ouro. Por que a Bíblia fala sobre ruas de ouro? Porque, amados, preste atenção numa coisa para que você entenda. Nós vamos estar em corpos transformados, glorificados. Então, quando o apóstolo João estava falando lá, quando ele estava vendo ruas de ouro, casas de ouro, é porque a glória de Deus será tão grande na nossa vida, porque o nosso corpo estará glorificado, que tudo vai ser iluminado. E sabe por que vai ser iluminado? Por você. Porque não vai ser mais só Cristo, mas você glorificado através de Cristo. Que coisa maravilhosa. E você não deu glória a Deus. Eu vou continuar dizendo aqui. Nós não seremos tentados mais do que podemos suportar. Você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas. Olha, irmão, você está passando por isso. Calma, você vai conseguir passar porque você pode conseguir passar por isso. Porque está aqui, é bíblico. A Bíblia diz claramente, olha o que ele fala. Deus que é fiel, vos não deixará tentar acima do que podeis. Amado, você está passando uma luta aí? Você está passando uma questão humana. Nosso corpo é humano, está morrendo. Nosso corpo vai ter doença. Nós vamos ter tristeza, porque a sua esposa, o seu marido, os seus filhos pensam, você não tem domínio sobre eles. Você não tem controle sobre todas as situações. As questões humanas vão acontecer, mas Deus diz claramente, olha, pode ficar tranquilo. Se tiver alguma coisa que vai fazer com que você pense em parar, pense em desistir, eu vou cessar essa situação. Eu vou cessar essa situação. Deus vai fazer cessar a situação que você não está aguentando aí em nome de Jesus Cristo. Deus vai cessar a situação que você está passando. Todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Ele fala isso para mim e para você. Mas ele continua dizendo, olha que verso lindo isso. Ele diz aqui, antes, com a tentação, dará também o escape. Ele também dará o escape. 2 Tessalonicenses 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3. Diz assim, olhe bem, para você, para a sua semana, é o versículo que eu quero que você guarde para a sua semana. Você pode guardar esse versículo para a sua semana? Para você estar aqui sexta-feira arrebentando com o diabo? Que é para todo mundo estar aqui sexta-feira. Se você tiver dificuldade de vir, me avisa a Vilma, avisa quem quer que for, que nós vamos buscar você na sua casa. E vamos te levar depois. Diz assim, 3:3, 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Deus vai tirar toda a ansiedade que está aí na sua alma. E vai te livrar do maligno no nome de Jesus Cristo. E Deus bom. Deus é bom. E aí para encerrar, ele diz nesse verso, tão lindo, tão poderoso, para que possais suportar. A nossa vida vai ser até o fim.
suportar ela. Vai ter alguns dias que são dias de alegrias intensas, mas na maioria, suportar. Porque aqui não é a nossa vida. A nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. E se a minha esperança é essa, eu sei que eu vou conseguir suportar e passar por ela. E aí quando eu olho lá o que o escritor aos Hebreus no capítulo 7, no verso 25 diz, e diz algo assim que eu acho tão sensacional. Ele diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então olha o que eu vou te explicar. Ele está dizendo que aqui a graça foi liberada, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, que a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, habita em nós hoje, e que faz com que a gente seja alimentado, que o poder do Espírito Santo de Deus nos capacita a suportar a nossa vida, e que existe uma intercessão celestial, uma intercessão celestial de Cristo, porque diz a palavra que Ele está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo por mim e por você como seu advogado, dizendo: ele pecou, ela pecou, mas Pai, o meu sangue foi derramado por esse pecado. Pai, guarda eles, guarda, conforta, guarda eles do mal. Ele está lá o tempo todo falando isso por você, e você às vezes o tempo todo se esquecendo dele. Glorifique a Deus o tempo todo, adore a Deus o tempo todo. Sabe por que tudo isso? Para você passar pela guerra contra o pecado e contra as hostes malignas do mal, porque elas querem tentar tirar você do caminho, mas o caminho está sobre a sua vida, e o caminho é Jesus Cristo, pois Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Pai, nós te agradecemos esta manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas de maneira especial. Guarde-nos, faça a diferença agora. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, o Teu agir. Que tudo isso se confirme em nós, que nós guardemos esta palavra, que nós guardemos estes versículos que foram nos dados, que sejamos a diferença em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus dê graça a você e que você realmente faça a diferença, no nome de Jesus. Amém?